Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Lucas e sou seu professor deste curso. Essa é a aula de número 3 e hoje vamos falar um pouco sobre simulação de inversores monofásicos meia ponte. Nesse vídeo, visualizaremos a operação de um inversor monofásico meia ponte utilizando a versão demonstrativa gratuita do software PSIM. O link para download dessa versão, bem como o arquivo de simulação utilizado neste vídeo, estão disponíveis no material a ser fornecido. Esse circuito ele é formado aqui por dois transistores IGBTs com seus respectivos diodos conectados em antiparalelo. Esses diodos são chamados de diodos de freewheeling ou também diodos roda livre, cujo nome foi designado justamente para relembrar que a condução dos mesmos ocorre quando há transferência de energia da carga de volta para as fontes de alimentação. De forma a simplificar aqui, ao invés de usar capacitores, utilizamos já uma fonte simétrica, onde cada fonte possui um valor de amplitude de 100 volts. Ponto central de conexão do barramento CC e também de saída da carga é tomado aqui entre as fontes de alimentação e a carga é conectada entre a saída do coletor do transistor inferior e no emissor do transistor superior. Foi introduzida uma simulação cuja tempo total de duração é de 100 milissegundos e nós vamos começar a registrar a partir dos 80 milissegundos, ou seja, iremos capturar apenas a operação do circuito em regime permanente. Para fazer o acionamento das IGBTs foi utilizado comparador de tensão, uma forma de onda de tensão quadrada, cuja frequência fundamental aqui é de 50 Hz e uma amplitude de pico a pico de 1 volt. Toda vez que essa tensão for maior do que zero, o transistor SGA1 será comandado para ligar, enquanto o SGA2 será comandado para desligar. Quando a tensão for menor do que zero, SGA2 será comandado para ligar e SGA1 será comandado para bloquear. Os circuitos de gate driver são mostrados aqui como os dispositivos on-off controller. Não há necessidade de conectar terminais entre o emissor de cada transistor e esse circuito. O PSIM já faz isso de forma automática. Para evitar o uso progressivo aí de vários cabos, foram utilizados labels com os nomes de cada um dos componentes. Para visualizar a forma de onda da tensão de saída, utilizou-se uma tensão de prova com o nome V-carga, e para visualizar a corrente de saída, usada uma ponta de prova de corrente, o amperímetro, com a designação I carga. Observem que tanto o amperímetro, quanto a indutância, quanto a resistência possuem aqui algumas bolinhas indicativas. Essas bolinhas indicam o sentido de condução da corrente. Então, o sentido de entrada da corrente aqui que o PSIM utilizará para visualizar e plotar as formas de onda para o usuário é sempre entrando através dessas pequenas representações de bolinhas aqui. Vamos iniciar então a simulação clicando aqui no botão Run Simulation. Ao concluir a simulação, nos é gerada uma tela na qual nos permite criar gráficos para visualizarmos o resultado das simulações. Vamos criar primeiro o gráfico para incluir a tensão na carga. Vamos também modificar o traço desse gráfico e vamos colocar uma cor diferente no mesmo. Vamos também mudar o tamanho da fonte, colocando um valor maior aqui para conseguirmos visualizar melhor os valores apresentados. E aqui vemos a forma de onda da tensão na carga. Não foram mostrados os valores dos componentes, porque estamos aqui interessados no momento apenas em vislumbrar a diferença de formato entre a tensão e a corrente. Para visualizar a corrente e compararmos em dois gráficos distintos, utilizamos o botão Create New Screen, ou viemos aqui no menu Screen, Add Screen, e aqui conseguiremos então incluir a corrente da carga. Vamos mudar também aqui todos os parâmetros e aqui conseguimos comparar já a tensão e a corrente em gráficos distintos. O período total da forma de onda é 1 sobre 50 Hz, ou seja, 20 milissegundos. Mas aqui é mostrado apenas a partir do tempo inicial de plotagem de 80 milissegundos até o tempo final de 100 milissegundos, o que dá o período total de 20 milissegundos. Conseguimos perceber aqui que a corrente da carga possui um aspecto diferente da tensão. Isso, como foi estudado anteriormente, propriedade ali de filtragem da indutância. Para verificarmos ali a diferença dos dois, podemos utilizar o comando análises e realizar uma transformada de Fourier dessas formas de onda. E aqui conseguimos verificar, a partir da transformada de Fourier, quais seriam as componentes
resultantes aqui dessa transformação. Percebemos aqui que ambas as tensões e corrente da carga possuem uma componente localizada em 50 Hz, porém a tensão na carga possui uma quantidade muito superior de componentes harmônicas se comparada à forma de onda da corrente da carga. E isso é o que demonstra a característica de filtragem da indutância. Essa indutância consegue eliminar ou reduzir a amplitude das componentes harmônicas de alta frequência, localizadas em posições mais distantes aqui no lado direito do espectro de frequências. Para voltar a play, vamos verificar então a relação agora de uma forma quantitativa entre o aumento da indutância e a diminuição da resistência com a capacidade de filtragem. Para isso, podemos voltar à janela original e modificar os valores de indutância e resistência. Vamos colocar aqui um valor maior, vamos colocar 500 mH, um valor de resistência ligeiramente maior, vamos colocar aqui uns 5 ohms. Ainda vamos ter aqui uma indutância muito maior em termos de reatância do que a minha resistência elétrica. A relação entre tensão e corrente irá modificar o aspecto da corrente e nós podemos verificar novamente através da análise de Fourier que ao modificarmos os valores de tensão, de indutância e resistência, conseguimos novamente melhorar as qualidades de filtragem da nossa carga, o que permite aos poucos com que consigamos valores ótimos de modo a ter apenas a componente senoidal fundamental, o que permite que nós possamos, através de uma tensão quadrada, produzir uma corrente com um aspecto muito mais próximo do senoidal do que o formato de onda de tensão. Chegamos ao fim de mais um vídeo.